Boa noite, galera. Estou aqui para mais uma aula sobre o tema de tensoativos. Então essa aula vai ser a aula tensoativos, aula 2. Então vamos marcar aqui. Bom, galera, então é o seguinte, qual vai ser o objetivo da aula de hoje? Vai ser, usando os conceitos da aula passada, explicar o comportamento dos tensoativos em solução. Então esse vai ser o objetivo da nossa aula de hoje. Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro vamos dar uma passada rapidinha nos três conceitos importantes que a gente viu na aula anterior. O primeiro conceito foi Bom, pessoal, então o primeiro conceito que a gente viu na aula passada foi o conceito de polaridade. Então, o que a gente viu? Que tem determinadas moléculas que essas moléculas elas têm concentração de cargas em determinados pontos. E aí isso faz com que as moléculas elas tenham polos e se tornem moléculas polares e tenham um comportamento parecido com ímãs. E essas moléculas elas têm uma interação com outras moléculas vizinhas muito fortes. Então as moléculas polares elas têm interações muito fortes. As moléculas apolares elas já têm uma interação entre as moléculas vizinhas mais fracas, mais frágeis. E por que entender isso daí é importante? Porque, por exemplo, só pegando o exemplo aqui desses três compostos que eu separei, da água, que tem um peso molecular de 18, do etanol, que tem um peso molecular de 46, e do hexano, que tem um peso molecular de 86. Bom, vamos olhar uma única propriedade físico-química, o ponto de ebulição. Então, imagina o seguinte, o hexano é uma molécula bem mais pesada que o etanol, é uma molécula mais pesada que o etanol e bem mais pesada do que a água. Então, o que se espera? Olhando simplesmente pelo peso, pela massa dessa molécula, que o ponto de ebulição seja mais alto, certo? Então, se espera que o ponto de ebulição do hexano seja mais alto do que do etanol e que o do etanol também seja mais alto do que o da água. Só que não é bem isso que acontece. Olha só o que acontece. Bom, então, na verdade o que acontece é exatamente o contrário. O que tem aqui o peso, a massa molecular maior, tem o ponto de ebulição de 69 graus. O etanol, que tem a massa de 46, ferve a 78 graus. E a água, que tem uma massa de 18, que é uma massa bem pequenininha, ferve a 100 graus. Olha, por que a água que tem uma massa pequenininha ferve a 100 graus? Já que a massa é pequena, seria muito mais fácil separar ela, né? Olhando pelo ponto de vista do peso. Mas não é isso que acontece, porque a água é uma molécula polar. Então, a água é uma molécula muito polar, o etanol é uma molécula polar e o hexano é uma molécula apolar. Então, o que acontece? As propriedades
né, outras propriedades físico-químicas também, como o ponto de ebulição, a condutividade térmica, a condutividade elétrica, a solubilidade. A solubilidade, essas são características, propriedades físico-químicas que são muito influenciadas pela polaridade. Lembra do nosso exemplo da aula anterior? O copo com água e óleo? Eles não se misturam. Por quê? Porque a água é polar e o óleo é apolar. Legal. Então, vamos deixar o nosso copo aqui. Então, esse é o primeiro conceito que a gente aprendeu na aula passada, importante, e que a gente está revisando aqui, o conceito de polaridade. Agora, vamos olhar o segundo conceito que a gente aprendeu na aula passada, também é bastante importante. Bom, outro conceito bastante importante, o conceito de tensão superficial. Lembra o que a gente discutiu na aula passada? A tensão superficial, ela era um fenômeno que fazia com que formasse uma película na superfície dos líquidos, e essa película ela era capaz, por exemplo, de segurar clipes ou agulhas ou insetos na sua superfície. Esse fenômeno de película aí é o que a gente viu e explicou como que funcionava, que é a tensão superficial de líquidos. Todos os líquidos têm essa tensão superficial, uns com maior intensidade, outros com menor intensidade, e essa tensão superficial ela também é proporcional à polaridade do líquido, então uma coisa está diretamente relacionada à outra. Então, qual foi a definição que a gente deu para tensão superficial? Bom, então a gente falou bastante sobre tensão superficial e é bom a gente deixar aqui o conceito, né? Uma descrição, né? do que seria, né? É o trabalho necessário para aumentar a superfície de um líquido em uma unidade de área. Então esse é o conceito da tensão superficial, que foi também um segundo conceito importante que a gente estudou. Legal. E agora vamos falar do terceiro conceito que a gente estudou para finalmente entrar no objetivo da nossa aula. Bom, pessoal, então um outro conceito que a gente viu também na aula passada, só como revisão, foi o conceito de tensoativos, né? A gente viu vários tipos de tensoativos, a gente viu que a gente tinha os tensoativos aniônicos, que tinha uma cabeça negativa, a gente viu que a gente tinha os catiônicos, que tinham a cabeça positiva, a gente viu que tinha também os anfóteros, que tinham cargas que dependiam do pH, e a gente viu que tinha os que não tinham carga, que não tinham carga formal, né? Mas que eles tinham uma cabeça polar, porém não tinham carga, que eram os não iônicos. Vou representar como um zerinho aqui. Eles eram polares, mas não tinham carga. E o que a gente viu também? A gente viu que os tensoativos eles tinham afinidade com interfaces. Se você colocasse dois líquidos imissíveis, os tensoativos eles migrariam para a superfície entre os dois líquidos, entre os dois líquidos. Se colocássemos um copo de água, por exemplo,
e colocasse tensoativo no copo de água, a interface entre o líquido e o ar, os tensoativos eles migrariam para lá, para a interface líquido e ar. E também, da mesma maneira, migrariam também para a superfície do copo. Também migrariam para a interface líquido-sólido. Então, os tensoativos eles têm afinidade por interfaces. Por que eles têm afinidades por interfaces? Porque eles têm uma parte da molécula que é polar e uma outra parte da molécula que é apolar. Então, por exemplo, aqui a cauda. Então, por exemplo, quando você adicionava tensoativos por exemplo, aqui, nesse caso aqui, ó, da água e do óleo. Então, quando a gente adicionava tensoativos nessa situação aqui, o que acontecia? Por que o tensoativo ele migrava para a interface? Porque ele tinha uma cabeça hidrofílica polar que tem bastante afinidade pelas moléculas polares, no caso a água, e ele tem uma cauda com radical hidrofóbico apolar, que tem mais afinidade por moléculas apolares também, no caso aqui seria o óleo. Então a gente estudou também os tensoativos, a gente viu que tinha essa representação aqui de cabeça e cauda. Bom, então é isso. Então a gente já fez a nossa revisão. E aí o que acontece? A gente usa esses três conceitos: conceito de polaridade, bom, então a gente viu aqui na aula 1 polaridade, tensão superficial e tensoativos. Esses três conceitos aqui, eles têm objetivo, eles são importantes para a gente explicar o comportamento dos tensoativos em solução, que é o objetivo da aula de hoje. Legal. Então vamos fazer uma suposição. Vamos desenhar aqui um copinho de água e um copinho de óleo, separados. Bom, então imagina essa situação. Coloquei o meu tensoativo num copo com água. O que acontece? O meu tensoativo, essa região aqui, ó, não vai ter afinidade pela água. Então ela não vai estar numa situação termodinâmica estável. Então aqui é a região de instabilidade. Dentro do meu sistema. E essa é a região de estabilidade. Então vou representar essa minha região com uma carinha triste, porque ela está instável. E aqui essa outra região, a cabeça, uma carinha feliz, porque ela está estável nessa situação aqui. E em óleo, né? Se o meu tensoativo estiver mergulhado no óleo, o que acontece? A minha região de instabilidade agora é a cabeça. A cabeça é instável. Então, o meu desconforto termodinâmico está aqui na cabeça do tensoativo. E, né, em contrapartida, a cauda ela tem afinidade pelo óleo. Então ela está termodinamicamente estável. Termodinamicamente estável. Tá. E se eu tiver uma situação assim, ó? O que acontece? Olha só. Eu fiz um desenho aqui. Esse meu desenho, ele representa
um copo contendo água e óleo, né? As fases estão separadas, o óleo em cima, a água embaixo. Então, óleo, óleo e água. Então, agora suponha o seguinte: eu vou começar a adicionar aos poucos tensoativos aqui no meu sistema, certo? Começar a adicionar moléculazinhas de tensoativo. O que vai acontecer? Como que os tensoativos vão se comportar aqui nesse sistema água-óleo? Bom, primeira coisa, as primeiras moléculas de tensoativo, elas vão para onde? Elas vão para a superfície água-óleo, para a superfície líquido-líquido. Porque lá elas têm a menor energia termodinâmica. Então é onde elas ficam com a menor energia, com a menor energia livre, ou seja, mais estáveis. Então vamos desenhar. Estou adicionando aqui os tensoativos, aí as moléculas começam a aparecer aqui. Então olha só, adicionei os tensoativos, a cabeça do tensoativo vem para o lado da água e a cauda vai para o lado do óleo. Eu não adicionei muitos tensoativos, então ainda você pode ver, tem superfícies livres aqui. Aí vamos continuar adicionando, continuando a adicionar tensoativos. Olha só, eu fui adicionando tensoativos até que chegou num ponto que toda a superfície líquido-líquido está completa. Está completa com tensoativos. Bom, mas aí eu continuo adicionando. E aí o que vai acontecer? Bom, olha só. Eu continuei adicionando os tensoativos e agora que não tem mais interface líquido-líquido, eles vão para onde? Para as interfaces sólido-líquido, gás-líquido. Então eles vão ocupar as interfaces sólido, que é o recipiente do copo, líquido, gás-líquido, que é a segunda possibilidade onde ele tem a menor energia, então onde ele é mais estável. A primeira possibilidade onde ele é mais estável é a interface líquido-líquido, mas a segunda é a interface sólido-líquido, sólido-líquido, gás-líquido. Então olha só, a cabeça aqui fica em contato com o ar, aqui de fora, e a cauda fica em contato com o óleo. E aqui na água acontece o contrário. A cauda fica em contato com a superfície e a cabeça fica em contato com as moléculas de água, porque aqui a água ela tem bastante afinidade pela cabeça, tem mais afinidade pela cabeça. E aqui o óleo tem bastante afinidade pela cauda. Tem bastante afinidade pela cauda. Tem mais afinidade pela cauda do que pela cabeça. Então é por isso que aqui fica nessa posição. Cabeça no ar, cabeça na superfície. E aqui fica cauda na superfície, cabeça no líquido. Então fica dessa forma. Tá. Mas aí eu vou adicionando mais ainda. Mais ainda. Vamos ver o que vai acontecer.
Então, olha só o que aconteceu. Eu adicionei mais tensoativos ainda. Aí chegou num ponto em que todas as superfícies, todas as interfaces, elas saturaram. Olha só, não tem mais espaço entre ar e óleo, não tem mais espaço entre o recipiente e o óleo, não tem mais espaço entre as duas superfícies, óleo e água. Também não tem mais espaço entre o recipiente do copo e a água. E então assim, fechou. Não tenho mais nenhuma superfície disponível. Mas aí eu continuo adicionando os tensoativos. Aí vamos ver o que acontece. Bom, então o que aconteceu? Depois do ponto de saturação de todas as superfícies, continuei adicionando. Aí os tensoativos eles começaram a ficar livres em solução, né? Tanto na solução óleo quanto na solução água. Lembra o que a gente tinha dito? Que quando eles estavam livres em solução, eles não ficavam estáveis. Não ficavam estáveis, eles sempre tinham regiões de instabilidade. Então, da mesma maneira, eles livres aqui, eles não ficam estáveis. Então, o que acontece? Eles procuram uma outra possibilidade de estabilização, que é o que? A formação de micelas. Então olha só o jeito que é essa micela aqui na fase óleo. As cabeças estão voltadas para dentro e as caudas estão voltadas para fora. Então esse é o formato da micela na solução óleo. E o formato da micela na água? Como que ela fica? Fica ao contrário. As cabeças voltadas para fora e as caudas voltadas para dentro. Por que as cabeças voltadas para fora aqui no caso da água? Bom, porque a gente sabe, né? As moléculas de água aqui têm bastante afinidade pelas cabeças. Então as cabeças ficam sempre voltadas para a água. E nesse caso aqui, as moléculas de óleo elas têm bastante afinidade pelas caudas. Então as caudas ficam voltadas para o óleo. Tá. Então, o que acontece? Se eu tivesse aqui moléculas de água dispersas, isso aqui são moléculas de água dentro da região de óleo. Então o que acontece? Se eu tiver água nessa região de óleo, as moléculas, as micelas, elas vão deixar as moléculas de água no seu interior. Elas vão envolver as moléculas de água, ficando dessa maneira. Formando esse tipo de emulsão, em que tem a água aqui dentro, e aí as cabeças estão voltadas para a água e as caudas voltadas para o óleo. Isso aqui a gente chama de emulsão água em óleo. Emulsão água em óleo, ou apenas emulsão água-óleo. E se tivesse gordura aqui na água? Ou óleo na água? Bom, se tiver gordura
aqui, o que acontece? Forma as micelas também, elas vão pro interior da micela, e aqui a cabeça fica pro lado de fora, em contato com a água, e a cauda fica em contato com o óleo. Então fica esse formato aqui de micela, que é uma micela óleo em água. Óleo em água. Ou apenas óleo-água. Então, veja bem. Vou fazer um eixo aqui, um eixo X, que seria o quê? Seria a concentração de tensoativos na minha solução. Ou em grama por litro, ou sei lá, em mol por litro, tanto faz. Então, repara o seguinte, aqui é meu ponto zero. Aqui nesse ponto eu tenho só água ou óleo. Aí eu vou adicionando tensoativo, certo? Aí eu tenho essa primeira região aqui, que é a região onde todas as superfícies líquido-líquido são ocupadas pelos tensoativos, certo? Até que chega num ponto aqui que não tem mais superfície líquido-líquido. Aí eu continuo adicionando. Aí essa segunda região aqui, é onde tem gás, onde tem o preenchimento das superfícies gás líquido e também sólido líquido. Só que aí chegou num ponto que já não tem mais, né, superfície gás líquido nem sólido líquido. Todas as superfícies estão preenchidas. Esse ponto aqui é chamado de CMC, concentração micelar crítica. E aí, daqui para frente, nessa região aqui, após o CMC, é onde ocorre a formação de micelas. Então, aqui a gente explica como que é formado, como são formadas as micelas e como elas se distribuem nas superfícies. Uma outra coisa interessante de explicar, preciso fazer mais um desenho aqui. Bom, olha só. Agora eu já fiz o desenho, agora vamos explicar aqui. O que significa isso daqui? Aqui eu desenhei a minha película, né? A película da minha superfície, né? Onde as moléculas sofrem com a tensão superficial, onde atua a tensão superficial. Aí cada um desses vetores aqui representa a força de atração. Então, por exemplo, essa molécula aqui, ela está sendo atraída para baixo e atraída para o lado. Essa daqui, ela está sendo atraída para os dois lados, atraída para baixo e para a diagonal inferior. E essa daqui também, atraída para os dois lados, para baixo e para a diagonal inferior. E aí o que acontece? Se você somar todos esses vetores aqui, você vai ter 30 vetores. 30 vetores. Tá, ok. E quando
a gente viu que o tensoativo ele vai para a superfície. Então o tensoativo ele é cravado, ele é fixado nesse espaço aqui, né? Ele fica perpendicular, ele fica retinho aqui. Então o que acontece? Quando tem moléculas de tensoativo ali, olha só, se você somar o número de vetores aqui de força, eles diminuíram bastante. Você tem agora 18 vetores. Então, a gente pode fazer uma comparação com as forças, com unidades de força, com grandezas de força. Então, no começo eu tinha 30 grandezas de força, aí com a adição de tensoativos eu passei a ter 18. Então, o que aconteceu? A minha tensão superficial ela caiu com a presença desses tensoativos, certo? E é isso mesmo que acontece. Por exemplo, quando você tem água pura, quando você tem somente água, você tem 73 dinas por centímetro de tensão superficial. Aí se você adicionar 0,001% de tensoativo, 0,01%, a sua tensão superficial já cai para 31. Só que se você aumentar 10 vezes a concentração, 0,01, você vai ver que ela já não cai tanto, cai para 29. E aí se você aumentar 10 vezes novamente, 0,1%, ela já não cai mais. Se você aumentar para 1%, mais 10 vezes, ela já não cai mais. Se você aumentar para 10%, ela já não cai mais. Então, o que acontece aqui? A partir desse 29 aqui, dessa concentração, você já preencheu toda a interface líquido-líquido. Toda a interface líquido-líquido já foi preenchida com os tensoativos. Então a tensão superficial ela já não diminui mais. Agora, desse ponto para baixo, você vai preencher as outras superfícies e você vai começar a formar as micelas. Então as micelas vão ser formadas nessa região aqui. Então, só mais uma coisa, só lembrando. Deixa eu pegar aquele outro desenho lá. A gente tinha falado aqui, né, tem dois tipos de emulsão, então. Tem as emulsões água-óleo e as emulsões óleo-água. Dá para dar dois exemplos disso daqui? Dá sim, ó. Isso aqui, leite. Tá? Peguei um copo de leite. Isso aqui é um exemplo de emulsão óleo em água. Óleo em água. Aqui a fase externa, vamos dizer assim, é água. Então eu tenho aqui cerca de 5%, de 4 a 5% de gordura emulsionada na forma de emulsões água-óleo no meu leite. E eu também tenho aqui, ó, também tenho manteiga, tá? Manteiga também é um exemplo de emulsão, exemplo caseiro de emulsão. Então tá aqui, ó, isso aqui também é uma emulsão, só que ela é uma emulsão, água em óleo, Eu tenho 15% de água emulsionada em óleo, na forma de emulsão água-óleo. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui por hoje. Obrigado aí. Continuem assistindo os outros vídeos aí. Valeu!